Senhores, o dono da SAF do Botafogo se manifestou novamente. Depois de ter dito publicamente que haveria um complô, uma manipulação decretada para que o Palmeiras fosse campeão nos últimos 2 campeonatos brasileiros, sem até então apresentar nenhuma prova, porque ele diz que não trata-se do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ele vai levar isso até a Justiça Comum, o que ainda não o fez. Só que, ao invés de tocar o processo, já que ele tem tanta certeza assim de que o futebol brasileiro está manipulado, ele começa a jogar aos 4 cantos informações levianas, graves acusações, sem ainda apresentar essas provas. E é claro que essas provas elas têm que chegar na justiça, não para o Chico Garcia aqui, mas quando você faz uma acusação, você precisa exibir essas provas, porque senão... Gente, é muito fácil, ele está brincando de batalha naval, atirando para tudo que é lado e colocando em xeque todos os profissionais envolvidos no futebol. Ele já havia decretado, ou pelo menos sugerido, que havia uma manipulação envolvendo árbitros e árbitros de vídeo, que teria áudios de árbitros reclamando que não recebiam propina nos últimos 2 campeonatos brasileiros. Onde estão esses áudios? Por que a gente ainda não foi a fundo nisso? Se realmente ele está querendo ser um baluarte da decência e revolucionar o futebol brasileiro, transformar o futebol brasileiro e desvendar, ou talvez, né, com tudo que ele está dizendo, o maior escândalo de corrupção no nosso futebol da história, por que isso ainda não veio à tona? Então, novamente ele veio fazendo acusações e agora publica um texto no seu site, ele é todo blogueirinho, né? Publicou um texto no seu site e vejam só. Afirmando categoricamente que em 2 jogos especificamente, um no Brasileiro de 2023 e um no Brasileiro de 2022, o Palmeiras foi beneficiado. E vejam só, por conta de relatórios de inteligência artificial. De acordo com relatórios de inteligência artificial, ele, John Textor, tem certeza, e esses relatórios também, de que alguns jogadores participaram dessa manipulação, árbitros também. E ele cita 2 jogos, vamos lá. Palmeiras 4, Fortaleza 0, isso no Brasileirão de 2022. Só que tem um grande detalhe nessa história. O Palmeiras já entra nesse jogo campeão brasileiro, porque o Inter não tinha vencido o seu jogo anteriormente, que disputava naquele momento uma possibilidade de título ainda meio remota, porque ainda faltavam algumas rodadas. O Palmeiras já entrou campeão contra o Fortaleza e aplicou 4-0. Pois bem, segundo o relatório contratado pelo Textor, 4 jogadores da equipe cearense excederam limites que estabeleceriam evidências claras e convincentes de manipulação de jogos. Eu estou apenas relatando aqui para vocês, tá? O que o Textor colocou em texto, o Textor em texto, em inglês inclusive, lá no seu blog. Depois, o outro jogo é Palmeiras e São Paulo. Ano passado, aquele 5-0 que o Palmeiras aplica no São Paulo dentro do Allianz Parque. O São Paulo acho que até já tinha sido campeão da Copa do Brasil e ali o Palmeiras atropela numa grande rivalidade que os dois vêm travando nos últimos anos, né? Palmeiras e São Paulo. Pois bem, na ocasião desse jogo, o Botafogo era o líder. E aí o Textor afirma que 5 jogadores são paulinos, ele afirma que 5 jogadores são paulinos excederam os limites estipulados pela inteligência artificial. É óbvio que isso não iria ficar batido, que não iria passar batido. Ele acusa 5 jogadores do São Paulo de estarem envolvidos numa manipulação para perder para o rival Palmeiras por 5-0 dentro do Allianz Parque. Cara, isso é tão nonsense que, se for verdade, a gente está diante do maior crime da história do futebol. Da história. Não haverá nada parecido com isso. Nada. Se isso for comprovado. E é por isso que é tão difícil acreditar. A gente está falando de uma rivalidade. E outra, quando ele fala que 5 jogadores do São Paulo fizeram isso, ele atira para todo o elenco. Para, no mínimo, todo mundo que entrou em campo. Porque ele não dá nomes. Então, ele coloca em xeque para o torcedor do São Paulo, para a instituição, para a opinião pública, de que alguns jogadores do São Paulo se venderam para esse jogo.
Gente, olhem um absurdo que é isso. De novo, sem apresentar essas provas. Aí é claro, né, gente? É claro que isso gerou um repúdio, né, dos clubes. Antes disso, segundo o Textor, alguns especialistas, que ele não citou o nome deles, né, e de inteligência artificial, decretaram 100% de confirmação que houve manipulação nesses jogos citados na nota e que ele já enviou esses relatórios para os seus procuradores. E ele voltou a afirmar que árbitros e árbitros de vídeo também participaram dessa manipulação. Diz ele, já tomei providências para fornecer a um procurador provas abrangentes relativas a esses jogos citados e a outros. Há provas de uma sequência de manipulações que devastou o campeonato de 2023. Além dos maus atores em campo, entre aspas, ou entre parênteses, né, geralmente jogadores, também estou preparado para demonstrar combinações entre árbitro de campo e árbitro de vídeo que claramente participaram da manipulação de jogos com erros graves de arbitragem para garantir o resultado manipulado. A vitória por 5-0, segue a nota do Textor, do Palmeiras sobre o São Paulo, foi o começo de uma virada aparentemente impossível, entre parênteses, e agora histórica, sobre uma equipe do Botafogo que tinha o recorde de pontos do primeiro turno do Brasileirão após 14 vitórias em 17 jogos. Olha, que coisa. Mas a incompetência do Botafogo ele não coloca aqui. E só um detalhe, tá? John Textor, caso o título seja retirado do Palmeiras, eu não consigo nem falar isso sério, o vice-campeão foi o Grêmio, tá? Porque o Botafogo não teve competência nem para chegar em segundo, nem em terceiro, nem em quarto. Chegou em quinto. O jogo entre Palmeiras e São Paulo em outubro de 23 foi, de acordo com especialistas em inteligência artificial, manipulado por pelo menos 5 jogadores do São Paulo. 7 jogadores mostraram desvios anormais em situações cruciais de gols, mas apenas 5 ultrapassaram limites que deixam clara e convincente a manipulação. É preciso deixar claro que a prova não estabelece motivos e também não sugere que